Então, a gente vai estar estudando inicialmente equação do primeiro grau. O que é uma equação do primeiro grau, né? Uma equação do primeiro grau é toda equação que pode ser escrita dessa forma aqui, ó. AX mais B igual a zero, onde o A é um número que pertence ao conjunto dos números reais, mas não pode ser zero, por isso que tem um asterisco aqui, tá bom? E o B é qualquer número que pertence ao conjunto dos números reais. E o X aqui é denominado incógnita. E o expoente de X ele tem que ser 1, tá bom? Então, quando o expoente da incógnita é 1, nós temos uma equação do primeiro grau, tá bom? Aí vocês me falam, professor, mas o que é uma equação do primeiro grau? Eu sempre eu sempre digo para os meus alunos que a palavra equação, ela vem de equilíbrio, tá bom? A palavra equação vem de equilíbrio. Então, eu lembro os meus alunos daquelas balanças que tinha 2 pratos, né? Para a balança ficar em equilíbrio, todos os 2 pratos têm que ter a mesma massa, não é isso? Então, equação você tem que lembrar de uma balança. E o maior expoente, tá, da incógnita tem que ser 1, tá bom? Bom, vamos ver aqui ó, um exemplo de equação do primeiro grau. Aí você me pergunta, professor, como que eu sei que essa equação ela é do primeiro grau? Bom, por que que é uma equação? Porque ela tem, certo? Uma igualdade. Se ela tem uma igualdade, é uma equação. Equação, igualdade. E você percebe que o maior expoente da incógnita é 1. Então, é uma equação do primeiro grau, tá bom? Como é que se resolve uma equação do primeiro grau, né? Vocês já sabem. O motivo aqui é a gente relembrar algumas técnicas. O modo mais simples, a gente fala assim, ó, pega esse 20, que está negativo, e passa para o segundo membro. Ele vai como? Ele vai com sinal trocado. Então, ele está negativo, ele vai positivo. Tá aqui, ó. E o 4x você repete. Tá bom? Aí a gente pergunta o seguinte: o que que o 4 está fazendo com o x? Está multiplicando. Qual que é o processo inverso da multiplicação? Divisão. Então ele vai do jeito que ele está. Ele está positivo, ele vai positivo. Se ele tivesse negativo, ele iria negativo. Então vai ficar 20 dividido por 4. E 20 dividido por 4 é quanto? Né? É 5. Então esse 5 a gente chama de solução. Solução dessa igualdade. Bom? E também, em alguns casos, você já consegue até fazer por um processo dedutivo, né? Por um processo por tentativa e erro, né? Qual é o número que você vai substituir o x, vai multiplicar por 4, vai resolver com menos 20 para a resposta dar zero, né? Você vai perceber que seria o número 5, tá bom? Uma outra maneira que eu gosto muito também de explicar para os meus alunos é fazendo toda a operação. Olha para você ver aqui. Vamos tentar fazer aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês verem. Você tem aqui o quê? 4x, né? Menos 20. Igual a zero. Bom, o que que eu preciso fazer inicialmente? Eu tenho que tirar esse 20 que está no primeiro membro. Como ele está subtraindo, eu vou somar 20. Como eu tenho que lembrar de uma balança, eu vou somar 20 nos dois membros. Eu vou colocar assim, ó, 4x, o menos 20 já estava, certo? O que que eu vou fazer agora? Eu vou somar 20, que é a operação inversa da subtração. Então, vou somar 20, ó, nos dois membros. Bacana? Bacana.
Aí você vai perceber ó, que você pode simplificar ó, o menos 20 com 20. O que sobrou, professor? Sobrou 4x igual a 20. Mas eu quero saber o valor de 4x ou o valor de 1x? Eu quero saber o valor de 1x. Então, se eu dividir o 4x por 4, eu tenho que dividir também o valor, o 20 também por 4, para eu não alterar a resposta. Aí eu posso ó, simplificar o 4 por 4. O que ficou no primeiro membro? Ficou x. E no segundo membro ficou 20 dividido por 4. Que é quanto? 5. Bom? Bacana? Bom, vamos ver um outro exemplo aqui. Ó. Miguel foi numa festa e gastou 2/3 do valor que tinha. Ao chegar em casa, percebeu que sobrou R$ 120. Qual é o valor que Miguel tinha antes de sair de casa? Bom, primeiramente, você deve representar esse problema por uma equação, né? Então, primeira coisa, quanto que Miguel tinha? Miguel tinha quanto? Tinha x. Quanto que Miguel gastou? Ele gastou 2/3 do que ele tinha. Então, ele gastou 2/3 de x. Então, você multiplica 2/3 por x. E quanto que sobrou? Sobrou 120. Então, gente, vocês vão pegar o... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Deixa eu verificar aqui se está gravando. Está. Uhum. Então, deixa eu só voltar onde nós estávamos aqui, né? Então, você tem que representar esse problema agora por uma equação. Miguel tinha quanto? Ele tinha x menos o que ele gastou. Ele gastou quanto? 2/3, tá? De x. E sobrou quanto? Sobrou quanto é o que é a igualdade. Sobrou 120, ó. Tá bom? Então, você pegou o que Miguel tinha, menos o que ele gastou, igual a 120, é o que está aqui, ó. Tá bom? Como é que eu resolvo isso aqui, professor? Olha aqui. Eu posso, no lugar aqui, ó, eu posso acrescentar um 3 aqui e acrescentar um 3 aqui. Eu estou alterando a resposta? Não estou alterando a resposta. Professor, por que você multiplicou por 3 e dividiu por 3? Para não alterar a resposta. E eu fiz isso para essas duas frações ó, ficarem com o mesmo denominador. Elas estão com o mesmo denominador? Estão. Então, conserva o denominador, que é 3, e vai resolver o numerador, tá bom? Ficaria, então, 3x menos 2x, que vai dar x. X igual a quanto? Igual a 120. Bacana? Bacana. Então, aqui você pode multiplicar. Ó, debaixo do 120, quando não está indicado, tem o número 1. Você pode multiplicar. 1 vezes x é x. E 3 vezes 120 é 360. Então, quanto que Miguel tinha antes dele sair de casa? Ele tinha 360. E quanto que ele gastou? Ele gastou 2/3 de 360, que vai te dar R$ 240. Bom? Bacana? Bom, vamos fazer mais um exemplo aqui. Ó. Essa equação, né? Com base na equação, para a gente julgar as proposições. Bom, o maior expoente de x é 1. Então, não é uma equação do segundo grau. Como o maior expoente de x é 1, é uma equação do primeiro grau. Debaixo do x e do 6, você tem aqui o número 1. Deixa eu só voltar aqui, gente. Senão ele vai parar de gravar aqui. Perfeito. Deixa eu voltar aqui. Bom,
Debaixo do número x e do 6 tem o número 1. Você pode fazer aqui a multiplicação, produto dos meios pelos extremos. Então, fica 8x vezes 1, vai dar 8x. Bacana? E você pode escrever, gente, ó, o x e o 6 ó, entre parênteses. Ó, e vai multiplicar por 5. Então, vai ficar x vezes 5, dá 5x. E 6 vezes 5, tá bom? Vai dar 30. Bacana? Esse 5x está positivo, vem para cá o quê? Negativo. Então, vai ficar 8x menos 5x, que vai te dar 3x. 3x igual a quanto? Igual a 10. Tá bom? Mas você quer saber o valor de 3x ou de 1x? De 1x. Então, você passa o 3, que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 30 dividido por 3, você encontra o valor de x. X é igual a 10. Então, vamos analisar a proposição 1. É uma equação do segundo grau? Não, porque o maior expoente da incógnita é 1. É uma equação do primeiro grau? Sim. O conjunto solução é 10? Sim. Então, a 2 está verdadeiro e a 3 também. Então, é a letra D. Bom? Bom, e uma equação do segundo grau, professor? Uma equação do segundo grau é toda equação que ela é escrita dessa maneira que vocês estão vendo. A vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. O A, ele pode ser qualquer número, tá bom? O A, ele pode ser qualquer número, mas não pode ser zero. O B e o C pode ser qualquer número, inclusive o zero, tá bom? Quando o A, o B e o C são diferentes de zero, a gente fala que a equação do segundo grau ela é completa. Quando o termo B é igual a zero, ela é incompleta faltando o termo B. Tá bom? E quando o termo C é igual a zero, ela é incompleta faltando o termo C. E quando o B e o C é igual a zero, é incompleta faltando o termo B e C. Tá bom? A gente vai ver aqui um problema de uma equação do segundo grau incompleta faltando o termo B. Se está faltando o termo B, é porque o termo B ele é zero. Tá bom? O termo B ele fica sendo zero. Bacana? Então vamos ver aqui um exemplo. A soma do quadrado de um número com 1 resulta em 10. Como é que eu escrevo isso? Dessa maneira, que eu estou destacando de cor amarela. Então, como é que eu represento a soma do quadrado de um número com 1 resulta em 10? Eu escrevo dessa maneira, x ao quadrado mais 1 é igual a 10. Qual é esse número? Como é que eu resolvo isso, né? Bom, então você vai perceber que para você ter uma equação do segundo grau, geralmente a gente iguala ela a zero. Quando você vai igualar a zero, você vai perceber que nesse caso o termo B é zero. Tá bom? O termo B é zero. E como é que eu posso resolver isso aqui? Ó? Esse 1 ó, ele está positivo. Você vai trazer para cá, ó, ele vem negativo. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual a 10 menos 1. E quanto que é 10 menos 1, galera? 10 menos 1 vai dar 9. Tá bom? Aqui que você faz agora? Você vai tirar a raiz. Ó. Tira a raiz no primeiro membro e tira a raiz no segundo membro. Tá bom? Raiz quadrada de x ao quadrado é x. E raiz quadrada do número 9 é 3. Lembrando que pode ser um 3 positivo e um 3 negativo. Bom? Então, tanto pode ser 3 positivo como 3 negativo. Eu vou chamar o menor de x1, que vai ser menos 3. E vou chamar o maior de x2, que nesse caso vai ser 3. Tá bom? Então, esse aqui é um problema de uma equação do segundo grau, faltando o termo B. E agora, vamos fazer mais um, ó. A diferença. Professor, o que é diferença?
Diferença é uma subtração. A diferença do quadrado de um número por 4 resulta em 12. Como é que eu escrevo isso? Dessa maneira aqui de amarela. Então, x ao quadrado menos 4 é a diferença do quadrado de um número por 4. Igual a 12 resulta em 12. Tá bom? Bacana? Bacana. E como é que eu resolvo isso, professor? Nesse caso aqui, é uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo B. Se está faltando o termo B, você pode escrever assim, ó, x ao quadrado vezes o A. Tá faltando o termo B? Tá, então ele é zero. Mais o termo C, ó, igual a quanto? Igual a zero. Como é que você resolve isso aqui? O C está positivo, ó, vem para cá o quê? Negativo. Então, fica x ao quadrado, que é igual a menos C. O A estava multiplicando, vou passar dividindo. Tá bom? E aí você tira a raiz nos dois membros. Ó. Tá bom? Quando você faz isso, você está usando o princípio que eu vou mostrar aqui novamente. Ó. Eu vou pegar esse 4 que está negativo e vou passar para o segundo membro. Ó. Ele vem positivo. Aí fica x ao quadrado, que é igual a 12 mais 4. 12 mais 4 é quanto? 16. E vou tirar a raiz no primeiro membro e tirar a raiz no segundo membro. Raiz quadrada de x ao quadrado é x e raiz quadrada de 16 é 4, podendo ser 4 positivo e 4 negativo. Então, isso que eu acabei de fazer, eu estou usando, na verdade, esse raciocínio aqui, ó. Tá bom? Então, nesse caso aqui, você está vendo uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo B. No nosso próximo encontro, galera, deixa eu finalizar isso aqui. No nosso próximo encontro, o que a gente vai estar vendo? A gente vai estar vendo como resolver uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo C, e como resolver uma equação do segundo grau completa, tá bom? Completa. Usando a relação de Bhaskara. E também iremos resolver algumas situações práticas do dia a dia, tá bom? Então, eu acho que é isso. Dúvidas, coloca lá no fórum, no Educa, que a gente vai estar interagindo com vocês. Tá bom? Até mais e tchau, tchau.